aos 63 anos, ela é head de estratégia de uma das maiores agências de publicidade do país, a UMAP, e ela está liderando uma pesquisa que, pelo que tudo indica, vai contribuir numa mudança na representação da longevidade pelo mercado no Brasil. Estou falando de Rita Almeida, que está aqui com a gente no episódio de hoje. E também, alegria enorme de receber aqui com a gente no Aprender Sem Fim, ele, que começou num grupo de teatro, de circo, no subúrbio carioca, e hoje pega toda a sua concepção de palhaçaria pelo Brasil afora para mudar times de empresas, times de organização, mudar pessoas. Duas pessoas incríveis que eu acompanho há muito tempo, que estão aqui comigo hoje para conversar com a gente no Aprender Sem Fim. O Aprender Sem Fim é um videocast onde eu, Marcos Faustini, aos 51 anos de idade, quero aprender a ser maduro e quero compartilhar esses aprendizados com vocês. Como eu já falei, nosso país vai se tornar o 5º país mais velho do mundo nas próximas décadas, na próxima década. E o que a gente pode fazer agora é conversar sobre isso, para que isso se torne algo importante para todos nós. Que alegria estar aqui com vocês. Eu vou começar perguntando o seguinte, Márcio. Você está com 57 anos, você é um palhaço. O que é um palhaço aos 57 anos? Você faz rir alguém, você ri de si. Rir é fundamental para envelhecer bem? Eu acho que, sem querer fazer piada, um palhaço aos 57 anos se sente menino. Porque são muitas camadas quando a gente fala não só da profissão, como a gente fala da minha origem, de preto periférico, considerando que eu não terminei o ensino médio, considerando que eu perdi o pai com 7 anos de idade, 6 anos de idade. Hoje eu falo disso com muita percepção e muita clareza. Até parece até que eu ensaiei essas respostas, mas como eu estou escrevendo meu segundo livro, eu estou visitando muitas memórias, então estou com muitas memórias frescas, embora até isso possa trazer até uma certa marola aqui na nossa conversa, talvez sem muitas certezas. Acho até que essa é uma das grandes dádivas da idade, é a gente ter menos certezas, né? Então hoje eu diria, Faustini, que eu aprendi a dizer não sei. E eu acho que eu estou ficando inteligente. Porque hoje eu consigo com muita tranquilidade dizer não sei. Conhece tal autor? Não. Leu? Não. Como é que ele é? O que é que ele fala? Sair do lugar, porque o jovem, nessas condições que eu vim, o meu padrão de comportamento sempre foi muito impositivo, afirmativo, quase como um gangsta. Combativo para poder ter um lugar. É a figura do rap, né? A figura do cara que eu tenho uma voz, eu tenho uma posição, eu tenho uma verdade, eu tenho uma crença, eu tenho uma autenticidade, quero o meu lugar no mundo, isso como palhaço e não como hip hop. Eu fiz isso por uma via do humor, o que não significa que é o mesmo pé na porta que você chega. E aí você estabelece e cria uma identidade de sucesso baseado nessa identidade. Só que envelhecer também, eu até costumo dizer isso, né? Todo mundo diz que se você obedecer pais e professores, você vai dar certo. E dá. Se você vira uma pessoa obediente aos teus pais, aos teus professores, e se decepciona pouco na vida, consegue bons trabalhos, você consegue. O que ninguém te avisa é que essa identidade que chega à vitória, ela foi criada por você quando você tinha 18 e 20. É o fim de uma jornada quando você já ainda tem 35. Então, o que ninguém te diz é que essa identidade vai precisar morrer. É meio crístico. Esse mito da morte e ressurreição. Vai precisar morrer para você poder encontrar um espaço de liberdade para morrer, para nascer como um eu criador, para ser capaz de criar a si mesmo. Aí sim ser capaz de criar a si mesmo. Então esse joguinho para mim é muito poético, muito filosófico, muito artístico, para poder conceber um mundo baseado nessa lógica. Então eu acho que eu chego hoje um pouco à maturidade dessa filosofia. Tudo é uma questão de criação.
Você se criar e recriar A o criação. tempo inteiro. Bom, Que eu vou ficar por aqui, maravilha. vou botar essa bola no alto. Isso só é capaz quem ri de si, né? Quem consegue rir de si, não se levar tão a sério, mas- se reinventar. Olha, mas se a gente fala isso numa primeira solução, parece que é simples. Uhum. Mas se você pegar pela espiritualidade, por exemplo, o desapego é o último degrau da espiritualidade. E o riso é a maior expressão desse desapego, o riso sobre si. Bussunda dizia uma frase que 70% do problema das pessoas seriam resolvidos se você aprendesse a conjugar o verbo me ferrei. Pensa numa coisa assim, objetivamente aqui, alguma coisa que foi ruim para você. Pensa e fala em voz alta. Eu me ferrei. Você quer rir. Assim Eu que me você ferrei. fala, você quer rir. Eu me ferrei. Esse lugar é um lugar do desapego. Então, se a gente falar rir de si, pode parecer uma solução. Não, cara. Primeiro é vergonha. É profundo. Primeiro é vergonha. Primeiro é senso de não pertencimento. Primeiro é senso de que você foi excluído. Depois você encontrar força para olhar com um olhar generoso para você e falar: não, peraí, cara, você é legal. Você merece ser amado, você merece ter carinho. Você só cometeu um vacilozinho ali, kkkkkk. Mas até você chegar nesse kkk de você aí, cara, esse riso, que eu chamo do riso da aceitação, é que é o riso do palhaço. O riso sobre o palhaço não é o riso da chacota de quem perdeu, é o riso de quem aceita que vai perder. Que maravilha. E é essa aceitação que eu digo que é a essência Te da nobre reinventa. arte do palhaço. Quem te reinventa. Rita, que alegria ter você. Sua pesquisa, Rita liderou uma pesquisa hoje, para quem está nos assistindo, eu fui até São Paulo assistir a apresentação dessa pesquisa em todas as classes sociais, em várias regiões do país, sobre o que as pessoas mais velhas pensam, sobre como a longevidade é retratada, como o mercado faz. Mas antes de entrar na pesquisa, eu assim como eu perguntei para o Libar sobre a questão do riso, você trabalha com publicidade, em parte a publicidade nos emociona. Você é uma craque da emoção, né? Você é a jogadora cara da emoção brasileira, uma das mais longevas nesse mercado, sabe muito de emocionar as pessoas, e você é uma pessoa muito emocionante, que acredita muito na vida. O que a emoção tem de importância para uma vida longeva? Para mim, a maior emoção que resume tudo é o amor. E eu fiz minha vida em torno do amor, com o que tem de bom e de ruim nisso, né? Porque se você é muito construído no amor, você tem dificuldade, por exemplo, de ser mais combativo, como o Márcio estava dizendo que ele era lá na juventude. Mas é isso, sabe? Como eu te falei antes da gente começar aqui, eu sou muito intuitiva e o amor me chamou. E eu sou isso. Então, a maior emoção que eu tenho, que eu sinto e que eu busco transmitir é o amor. Por coincidência, hoje eu trabalho com uma marca cujo posicionamento é amor, e nos trabalhos que eu faço para essa marca, eu tenho muito a chance de emocionar, provocar reflexão e tentar mudar comportamentos, que é a coisa que eu mais adoro. Eu trabalho há 40 anos, eu sou publicitária, trabalho há 40 anos nesse mercado. E no final, assim, o que eu faço, que é o que eu falo nas aulas que eu dou, eu entendo de pessoas. Então, o que eu acredito no mundo é que as pessoas, elas são a coisa mais importante da vida. E que quando você não sabe a solução para alguma coisa, é olhando para as pessoas que você vai ter essa solução. Então, na medida que eu prezo muito o humano, é tudo emoção, né? Quando eu pensei em juntar vocês dois, foi um pouco um na comédia, um na emoção. Eu vejo vocês sempre percebendo as pessoas. E eu te vi muito emocionada quando eu fui a São Paulo falando da pesquisa sobre a longevidade no país e como as pessoas se percebem. Eu te vi com a emoção de quem estava fazendo algo com muita disciplina, com análise, a emoção de prestar atenção nos outros, assim. E você, aos 63 anos, a gente sabe que a publicidade posso estar enganado, mas para gente que olha de fora, é um lugar de jovens, trabalhar com publicidade. Total. Você está com 63 anos e continua head de estratégia de uma marca. Isso é um feito enorme, você tem noção disso? Eu tenho, eu acho que é um grande privilégio que eu consegui construir, que achei o lugar certo para construir isso. Eu tenho noção desse privilégio, mas eu acho que é hora de trazer meus amigos também.
sabe? Porque eu tenho vários amigos aí que têm uma bagagem maravilhosa e que não estão dentro do mercado por etarismo. Porque as pessoas acham que quem é mais velho não consegue criar. Sobre o fato de você ter me visto emocionada apresentando esse trabalho, é porque para mim é muito emocionante mesmo. É uma chance muito bacana, com a minha idade, falar sobre esse assunto, pensar sobre esse assunto e tirar minhas conclusões sobre ele e entender aí como eu vou seguir minha vida depois dos 63. Então me emociona muito mesmo ter essa chance de poder estudar isso e de tentar mudar alguma coisa no meu mercado, onde realmente, nossa, as pessoas com quem eu me relaciono na agência têm no mínimo 20 anos menos do que eu. É isso, a grande maioria. O CEO da minha agência tem 42 anos. E aí a gente se relaciona assim de um jeito muito legal. Para quem ainda não conhece essa pesquisa liderada pela Rita, ela está disponível no site da agência. No, né? no meu LinkedIn no também. LinkedIn da Rita Almeida. E qual a principal, se a gente pudesse tirar uma conclusão muito importante sobre a pesquisa que você fez sobre longevidade, qual é, Rita, se você tivesse que escolher uma? Uma seria, hoje o mundo vê as pessoas mais velhas como seres necessitantes e eles são seres desejantes. É isso. As pessoas tiram a vida e deixam só a vulnerabilidade para essas pessoas. Essa é a ótica, esse é o filtro que se vê uma pessoa que fez 60 anos ou mais. Isso tem efeitos devastadores, invisibilidade, falta de oportunidade. Falta de ser ouvido, falta de pertencer, porque o Márcio falou uma coisa muito bacana, né? A importância do pertencimento, que é outra coisa que na minha vida, assim, eu entendi. O que as pessoas querem em primeiro lugar é pertencimento, relacionamento, é uma cama quentinha social. É isso. Só que, da forma como os mais velhos são tratados hoje, não existe pertencimento. É como se eles fossem um mundo à parte e que não tem protagonismo. Isso é que precisa mudar, né? Para nós nos sentirmos pertencendo e fazendo parte. E agora vou começar uma nova jornada dentro da agência, que é liderar uma área que vai chamar o MAP Lab, de estudos de comportamento, de inovação em geral. Então, assim, é uma reinvenção aos 63 anos, como você está fazendo aos 51, como o Márcio falou que faz constantemente. Se a gente está no mundo da reinvenção, decretar que aquelas pessoas que passaram de tal idade já não servem mais, não podem ser escutadas, a gente está tirando elas do jogo, né? Exato. Te tentaram tirar do jogo em algum momento na vida e você se reinventou. E o que você carrega daquela tua juventude combativa? A tua formação de palhaço te deu uma sabedoria para agora, Márcio? O que eu posso aprender? Quem é mais velho, quem está atravessando essa fronteira, o que pode aprender com o palhaço? Você faz oficinas, encontros no Brasil. O que eu posso aprender com você para esse mundo de reinvenção pós-50, pós-60 anos? Por que eu tenho que encontrar um palhaço como você? Vou tentar. Mas eu queria fazer um primeiro alinhamento com essa questão do amor, né? Quando você fala, Márcio faz comédia e ela traz o amor. A minha visão da palhaçaria é toda apoiada na questão do amor incondicional, da compaixão, da gratidão e do perdão. A gratidão no sentido da graça. A graça é essa. O teatro tem tanto ensinamento sobre o ser humano, a começar pela arte do ator, que é a arte do momento presente. A arte do momento presente é arte de monge, meu amigo. Uhum. Sabe? Se fosse fácil estar no momento presente, não tinha uma arte para isso. A meditação não cuidaria disso. Sabe? Se você pegar Apolo e Dioniso como o símbolo da perfeição, da virtude, do belo, em contraponto ao símbolo da embriaguez e da festa, você manter esse equilíbrio dessas duas entidades dentro de você é a arte. É o estado da arte. Qual é o mito da arte? É o Apolo e Dioniso brigando o tempo todo, né? Quem é o Apolo em você? Levanta agora. O Dioniso bota do modo soneca. Né? O Apolo fala, olha a dieta, o Dioniso como bolo de chocolate. Se você for só no Apolo,
você vai estar se privando, você está gerando estresse, você está gerando um nível de exigência sobre você, de vigilância, autovigilância, autopunição, que uma hora vai quebrar. E se você também estiver no Dioniso, uma hora você vai ter diabetes, uma hora você vai... Então, como é que termina esse mito? Quando esses dois irmãos param de brigar e se reconciliam, nasce a arte. Aí eu entro com essa ideia do estado da arte. O que é o estado da arte nas coisas? Quando você fala assim, esse dentista é um artista, esse sapateiro é um artista. É aquele que coloca todos esses ingredientes que equilibram todas essas, tanto essa noção do belo, como a noção do espontâneo, como a noção da perfeição, como a da imperfeição, quando elas estão alinhadas. Aqui eu acredito que é possível a gente ir além da performance. Tá. Para além de um conceito de performance como resultado e para além da performance para outras direções de concepção, de percepção e conexão. Então, eu comecei a perceber e extrair filosofia disso. Quando eu encontro o palhaço e descubro que o palhaço é o perdedor, que o nariz do palhaço é vermelho, porque simboliza esse choro de quem perdeu o trabalho, de quem perdeu o casamento, de quem perdeu o amor, de quem mora ao relento. Quem dorme ao relento fica resfriado, o nariz fica vermelho, bebe conhaque de noite para se proteger do frio, o nariz fica mais vermelho. E depois que você está de madrugada sozinho, meio bêbado, tu chora de saudade, de solidão e o nariz fica vermelho. A roupa dele é larga demais ou justa demais porque não pertenciam a ele. Então tem um lugar aí que é muito sábio do ponto de vista filosófico, que é, cara, a humanidade criou esse arquétipo. Assim como tem o arquétipo do guerreiro, assim como tem um arquétipo do curandeiro, tem um arquétipo na humanidade que dá conta dessa dor primordial em todos nós, que é da finitude, que é da percepção de que temos fim. Qual é a consequência imediata quando você percebe o fim? O amor incondicional. Pare agora e pensa da pessoa mais importante na tua vida, aquela que se der problema é a quem você vai recorrer. Imagina que aquela pessoa não está viva no Natal e percebe que amor você sente quando você pensa isso. A gente não pratica a consciência da finitude. Por isso a gente não potencializa o amor. Maravilha. Então, por isso que eu acho... Por que você precisa do palhaço? Para você entender que você não tem controle sobre nada, para você entender que você tem os pontos fracos que colocam muitas vezes você em dúvida em relação a você mesmo. Esse trabalho do Márcio, Rita, ele Faz é muito sentido? importante. Muito. Porque desmonta, né, essas estruturas que invisibilizam as outras pessoas, sobretudo os mais velhos em ambientes, em times, de equipes. Esse discurso, essa forma de pensar e de colocar as pessoas em jogo ajuda as pessoas a se olharem. Isso me parece fundamental. Você acha que vai ser um grande desafio mudar as equipes para que elas incluam e sejam diversas, para incluir pessoas mais velhas? Qual é o desafio aí? Qual o tamanho desse desafio que a gente tem no mercado, por exemplo? Cara, é enorme, é imenso. Eu enxergo assim que vai demorar anos, assim como outras causas que estão sendo mais trabalhadas, né, como causa de gênero, causa de raça. Demora anos até ter uma mudança por parte da sociedade. E esse aqui mais ainda, porque se é estabelecido que velho não cria, que velho não produz, que velho não tem opinião importante para ser ouvida. Isso é estabelecido. E aí uma coisa que esse estudo mostrou é que não virá dos jovens essa Mudança. intergeracionalidade, essa mudança. Por uma razão muito simples, o jovem não quer se ver no lugar de velho. Então ele não quer. E aí o velho é que vai cumprir esse papel. A grande questão é, as portas precisam se abrir para que os velhos possam convidar os mais novos para trabalhar. Porque se as portas não se abrirem, não vai acontecer mudança nenhuma. Porque o jovem não está disposto a abrir espaço para os mais velhos trabalhar. Eles não acreditam. Eles têm um estereótipo de que dali não vai vir. Então, as portas precisam se abrir para os próprios velhos mostrarem que dali vai vir sim e fazer esse convite para os mais jovens. Porque depois que você consegue, vai muito bem. Nossa, eu trabalho com esses times aí todos 20, 30 anos mais novos do que eu e com muito respeito e com muita diversão, que eu acho que é uma coisa que a gente não deveria perder, né? Aproveitando aqui a diversão para o a nosso mudança. palhaço. A diversão, a vida tem que ser prazerosa, tem que ser divertida, não tem que ser pesada. E imagina, até a gente conseguir
uma intergeracionalidade, funcionar todo mundo junto e ainda se divertir, temos um bom tempo aí. Mas o primeiro ponto é abram as portas para os mais velhos. Você, Márcio, está acostumado a trabalhar com grupos diferentes, né? A sua oficina é uma oficina que muda as pessoas, emociona as pessoas. E eu fiquei muito interessado nisso, assim, que esse trabalho tem que ser feito de juntar pessoas. E você tem trabalhado com times diferentes. E você é um cara de 57 anos, que também já foi jovem, se coloca num outro lugar agora. Como fazer essas pessoas diferentes se juntarem? É interessante, né? Hoje eu também tenho atuado junto a muitas equipes de futebol, atletas individuais, grandes marcas. E uma das grandes crises hoje nas corporações é intergeracional, né? Quando estou falando de velho há 40 anos. Velho há 40 anos numa empresa hoje. Porque você tem uma geração de diretores que chegou aí, tirando os mais sêniores, que se não tiver lá na presidência, que já são os cabeça branca, são chamados de os cabeça branca. Tem a galera dos 40 e poucos, que já são uns 20 anos mais novos do que ela, eles já são coroa para a molecada que está chegando na agência agora com 24 bombando. Então, assim, das grandes dores das corporações esse líder, que ainda está cheio de energia, cheio de visão de futuro, precisa absorver a expectativa de quem está chegando, com muita energia de querer fazer coisa nova, mas ainda sem a validação, sem o histórico. Há choque aqui, mas quem está aqui mais velho um pouco também não está nesse território de luta, de conflito, de atrito. Porque esse cara está dizendo, recebe aqueles caras lá. Uhum. Então, quem está aqui no meio tem que se reportar para cima e para baixo. Então, tem sido cenários muito interessantes. Então, tipo assim, a galera do chinelo contra a galera do sapatênis. A galera da bermuda contra a galera da... Isso. Estou tentando transformar isso numa visão sempre bem humorada, logicamente. Mas eu acho que aí tem um recorte que eu queria trazer sutilmente, que eu acho que a nossa conversa pode também apontar para esse lado. Eu quero dividir esses dois públicos. Eu falo muito diretamente para o jovem. Porque você está falando que está com 50 anos, já é muito parecido comigo, e eu só deixei de ser jovem aos 50, cara. A nossa geração amadureceu tarde, velho. A gente é filho dos anos 60. O filho, quem nasceu nos anos 60, nasceu na década do divórcio. Quem nasceu nos anos 60, nasceu quando estava nascendo o conceito de juventude. Não existia o conceito de jovem antes dos anos 60. O teu pai saía da fase de criança para jovem adulto. A nossa geração demorou a ficar adulta, Faustino. A gente se ferrou muito na nossa saúde, a gente se ferrou muito na nossa carreira, a gente se ferrou muito... Porque a velhice está lá no futuro, o teu presente... Era coisa que eu não queria me identificar. Eu não quero me identificar. De repente, então, algumas incompetências se manifestam no caminho. Incompetência de se relacionar, incompetência de criar família. Cuidar de si. De cuidar de si. Incompetência de ser pai. Incompetência de fazer grana. Incompetência de obedecer. Aí, qual é a grande cortina de fumaça que ameniza o impacto do meu olhar de incompetência sobre mim? Eu crio ideologias. Então, se eu não posso ser pai... Se eu não tenho competência para ser pai, eu me coloco logo com uma ideologia que prega isso, e conheço logo um grupo de pessoas que bancam essa ideologia. Se eu não tenho competência para ganhar grana, então eu gosto de brincar um pouco, de dar uma zoada, porque eu era esse cara. Então, assim, qual foi para mim a jornada, que a minha jornada é muito menos... Eu sempre fui um falastrão razoavelmente articulado, mas no meu processo de mudança, eu vim para dentro, porque eu comecei a fazer essa conta. Eu falei assim, peraí... Por que essa conta não está batendo aqui na frente? Vou olhar para mim e vejo que me comporto como um irresponsável. Como alguém que acorda às 11 horas da manhã, como alguém que dorme 3h30 da manhã. Vestido num discurso de artista revolucionário. Então, acho assim, vamos ficar adulto. Antes de querer envelhecer, vamos ficar adulto. Porque se você não ficar adulto e não amadurecer, a velhice vem amarga. Olha que interessante, assim, então o mundo adulto é fundamental para pensar a longevidade. Só que nossos pais ficavam adultos com 25. Claro, por nossos responsabilidade, responsabilidade, sobrevivência. E aí isso, a gente não tem filho. A nova geração não quer saber de ter filho. Imagina a dor para imaginar que é pouco dinheiro que eles têm, o mundo que tem, o cara ainda pensar que ele tem que...
A dor que essa nova geração tem de que eles não vão fazer tanta grana quanto os pais deles fizeram. Então, assim, tem muita dor aí no caminho. A parte que eu não fiz essa mudança. O que eu fiz para imprimir mudança em mim e a minha mudança poder mudar as pessoas? Eu deixei de fazer discurso para as pessoas. Eu deixei de dizer o que as pessoas deveriam fazer ou como o mundo deveria se conformar. Fui naquele chavão. Seja a mudança que você quer para o mundo. Eu adoro chavões. Dizem que chavões abrem portas grandes. Chavões abrem portas grandes. Seja a mudança que você quer para o mundo. Eu procurei ser a mudança que eu quero para o mundo. Olha, se eu não sou capaz, a pergunta que eu brinco é, cara, a gente fica achando que o dia que o mundo for cuidado por pessoas iguais a nós e os nossos amigos, o mundo vai ser incrível. Bom. Tu imagina que o mundo poderia ser gerido por pessoas que dormem 3h30 da manhã e acordam 11h30 da manhã? Você acha mesmo que você conseguiria gerenciar uma vida? Eu falei, então, cara, se a gente não é capaz de manter uma higiene do sono, fazer a matrícula na academia de 3 meses e malhar os 3 meses, cumprir o programa da nutricionista, o que te garante que tu vai conseguir transformar a vida de uma empresa? O que você garante que você vai conseguir transformar o teu relacionamento? Que é uma gestão tua e de outra pessoa, e tua no outro coletivo. Então, assim, eu fiquei meio contrário ao discurso ideologizador de que o mundo tem que se preparar para mim. Eu me preparo e eu digo o mundo como vai ser. Então, assim, aí fica a minha petulânciazinha no final, que é, meu irmão, vai aí, segue aí que eu vou cuidar de mim aqui. Quando eu entender, eu digo para você o que eu fiz. E não vou dizer para você que você tem que fazer o que eu fiz. Mas agora eu pesquisei. Agora eu me utilizei como cobaia. Agora eu me coloquei na linha de fogo. Agora eu fiz escolhas. Agora eu escolho não dormir tarde, eu escolho dormir cedo. Logo eu rejeito dormir tarde. Você abdica você faz escolha. Se conhecer. Mas, Márcio, muito bom. Faz sentido? Eu queria complementar, pegar uma parte do que ele está falando, né? E dizer que é muito positivo ele funcionar como eu sou a mudança que eu quero ver acontecer. Por quê? Nessa jornada, eu encontrei muita gente que desistiu. Né? Ao não se sentir pertencendo ao ambiente de trabalho, ao ambiente social... É assim, tipo, não, isso não é mais para mim. Isso não é para mim. Propaganda virou uma coisa ruim. Isso não. Mas isso é uma postura, de certa forma, cômoda. Não é fácil encontrar amigos que vão concordar com você, né? Nessa fase, um monte de gente vai concordar com você. Então você tem que não desistir, ir lá e continuar fazendo. Mas esse ponto que o Libar está colocando é um ponto fundamental de que a juventude, né, a gente demorou... A gente ficou numa juventude longa e não curtiu esse mundo adulto, mas, ao mesmo tempo, a tua pesquisa me impressionou muito também com um recado que os mais velhos dão. A gente não se sente representado pelo mundo que está aí. A gente quer ver a nossa vida representada, né? Você fez uma pesquisa densa em várias regiões do país, então tem ao mesmo tempo uma geração que chega, que alongou demais, e os mais velhos a gente não deu espaço para a representação dessa vida que é cada vez mais longa. Fala um pouco disso que você ouviu e aprendeu, que são duas pontas que eu estou vendo da mesma questão. Uma geração que alonga demais a juventude e uma outra que está mais velha que não se sente representada. Como é isso? E que oportunidades tem aí para a gente mudar os mercados, Rita? Então, eu acho que esse cara de 35 anos aí que acabou de ficar adulto, né, que a gente está conversando, ele acha que o mundo é dele. Uhum. E é dele, e só dele. Né? E hoje eu vejo um gap muito grande sobre o que se acha da velhice e o que é a velhice na real. E isso foi um choque no nosso trabalho de pesquisa. Porque a gente foi para a rua com o senso comum, achando ali, bom, nós vamos encontrar pessoas já mais paradas, já meio fora do rock and roll do todo dia. Uhum. Vamos lá falar com essas pessoas para ver como é isso. Aí fomos, o primeiro lugar que a gente foi para a rua. Chegou na rua, tinha uma galera cheia de gás. Eu tô indo ali, eu tô indo pra academia, eu tô fazendo não sei o quê, eu já fiz não sei o quê, agora eu tô indo ali. Tipo, fazendo coisas e com força de vida. Trabalhando. Viajei, quero viajar. Trabalhando na medida que consegue, porque é muito difícil trabalhar hoje.
Pros com mais de velhos. 60 anos. É muito difícil encontrar esse lugar. Por isso que eu falo. Emprego, você tá falando. Emprego ou mesmo, né? Empreender ou fazer qualquer outra coisa. Exato. Se bem que se tenta, né? Praticamente metade de quem se Então, em termos de mercado de aposenta trabalho mesmo. continua trabalhando. Mas o trabalho é uma representação fundamental da vida da gente. Na medida que você sai disso, você fica muito à margem. Porque o trabalho hoje ainda é a chance de você conviver com a sociedade, conviver com outros, aprender. E é a sua realização, é o que você deixa para o mundo um pouco, né? E é se sentir contribuindo para o mundo de alguma forma. Nem precisa ser trabalho, né, físico de estar lá e ganhar dinheiro necessariamente, mas é de fazer alguma coisa. Então eu vejo assim, a fantasia do que é ser velho é uma coisa muito ruim, mas muito ruim. E quem está sendo velho agora está uma delícia. Isso é que precisa unificar. Então tem coisas acontecendo após 60 que nós estamos perdendo a oportunidade como sociedade de ver, saber, conhecer. Claro. E querer. Por conta Claro. dessa E desejar. nossa fantasia de Peter Pan eterno, É. de não querer. De alguma maneira tem isso Sim, também porque você sai do Você influenciando a está jogo, esse tendo cara falou, medo você que sai não do tem jogo. fundamento, Mas, ó, não é verdade. Uma pergunta, Rita. Você se identificou nas pessoas que você entrevistou, que a sua equipe entrevistou? Você se reconheceu? Como foi isso? Foi muito libertador, cara. E assim, uma enorme, né, empatia, enorme empatia. Por exemplo, quando eu via alguém falar, uma mulher de 75 anos que fala, eu acordo todo dia e falo, oba. Aquilo para mim era uma poesia, sabe? Muito lindo. Ou uma professora maravilhosa que falava, cara, eu vivi a vida inteira da felicidade de ver que meus alunos estavam fazendo a vida deles e que eu estava com eles. E hoje eu me sinto uma professora analfabeta, porque eu não sei tecnologia. Então eu me identifiquei muito pelos dois lados, assim, né? O dos ganhos e o das perdas, total, Sim. né? Do que tá da realidade de agora e Exato. do desejo dessas pessoas desejantes que estão inventando um outro Isso. tipo de Mas vida. eu não me senti mais representada. Eu senti que nós todos temos que fazer um trabalho para isso acontecer. A questão da longevidade, do envelhecimento é um problema só dos velhos ou de toda a sociedade? Essa questão deveria ir para as escolas, deveria estar desde cedo para a gente. De que maneira? Um certo prazer? Por que a gente só... Primeiro da família, né? Primeiro a família valorizar os seus velhos e não tratar como se estivesse lá no sofá parado. E sim, a escola. O meu maior desejo é que as pessoas quisessem ficar velhos e não o contrário, porque hoje é não quero. Você pode ver numa reunião, quando se apresenta, né, fala, não, meu nome é tal, eu trabalho nem vou dizer quantos anos, porque vocês vão saber quantos anos eu tenho. Então, Não tem nenhum orgulho, né? Não tem nenhum orgulho muito velho. Não, tem um problema. E isso é uma coisa que aconteceu na pesquisa bastante também, que principalmente as mulheres falam, eu vou te dizer, eu não me sinto com a idade que eu tenho. E isso é um problema. Sim. Porque se você não se sente com a idade que você o tem, outro não vai sentir você está negando, você não está fazendo o repertório dessa idade para você poder, entre aspas, defender essa idade, viver essa idade como ela é. Se eu tenho 63 e estou fingindo que eu tenho 55, eu não estou vivendo o meu 63 plenamente, né? Então, essa coisa, não me sinto com a idade que eu tenho, isso tem que acabar. Você tem que se sentir com a idade que você tem no seu melhor, né? No melhor que deu para você chegar ali no negócio. Um orgulho de falar da idade de cada idade. Isso, esse foi uma grande barreira que eu passei. Sim, ao fazer esse estudo, eu fiz uma festa de aniversário esse ano, coisa que eu nunca faço. Uau! De 63 anos. Consagrou. Eu achei legal comemorar. Eu botei no convitinho que eu tinha 63 anos. Você não escondeu isso. Isso é uma barreira, assim. Isso foi uma vitória, né? Isso tem muito a ver com o que você prega, né, Márcio? Da gente assumir as nossas perdas, assumir as nossas incapacidades, fragilidades para aflorar, né, uma potencialidade. Você acha que o homem brasileiro vive um homem brasileiro, assim, vamos criar essa... É sempre ruim essas generalizações, mas você apontou isso na sua fala e eu achei muito,
muito boa, eu não tinha pensado nisso ainda, que a gente prolongue eternamente essa juventude. Você acha que esse é um dos problemas? Nós somos infantis demais? Não, eu acho que a gente é doente, cara. A gente é doente. A gente é doente. Quem tá envelhecendo agora é uma geração doente. A gente não sabe amar. A gente não sabe agradecer. A gente não sabe pedir perdão. Tem pais que envelhecem sem perdoar o filho sem perdoar o pai. É essa geração que tá doente. É a geração racista que tá doente. É a geração machista que tá doente. É a geração homofóbica. E essa geração nasceu nos anos 60. Essa geração nasceu nos anos 50. Esses velhos de agora são velhos doentes. Que tiveram dificuldade, empedraram o coração por não saber dizer eu te amo. Por abandonarem seus filhos. Por terem valorizado muito mais as suas necessidades do que a necessidade dos seus filhos. E às vezes sem compreender... Então, assim, para mim existe uma goma possível de colar. Sempre é o afeto. Ontem eu estava conversando isso com o meu enteado. Numa mesa estava minha esposa, meu enteado, meu irmão. E tudo bem, nós fomos uma péssima geração de pais. Nossa geração que nasceu nos anos 60. Fomos ausentes, fomos vaidosos, privilegiamos nossas necessidades, geramos uma geração muitas vezes insegura, muitas vezes medrosa, que já não seria o suficiente o mundo fazer a sua parte. Nós ajudamos com isso. Mas se você repactuar, tudo certo. Se eu conseguir hoje, aos 50 anos, ou aos 60, chamar meu filho e minha filha, dizer que o quanto eu vacilei, o quanto eu sei que eu prejudiquei, o quanto eu fui egoísta, se eu pedir perdão e dizer, eu tô aqui para você até o fim dos nossos dias, as crenças que ela tinha de não pertencimento, de não conexão, de abandono, se dissipam no bálsamo do amor incondicional. E aí se repactua. Você muda de crença, você muda de comportamento. Eu acho que é em direção a esse amor incondicional que eu trabalho. Então eu me entendo como um revolucionário. Eu continuo sendo um contra-cultura. Eu fui contra-cultura quando eu fiz teatro de rua, eu fui contra-cultura quando eu fiz projeto para jovens pretos de favela, eu fui contra-cultura quando eu trabalhei teatro de grupo, e hoje, trabalhando com empresa, eu também trabalho na contra-cultura. Eu também trabalho na transformação cultural dos caras. Eu nunca deixei de ser artista. Então, assim, por isso que às vezes eu até sou cuidadoso nessa coisa. Eu fui palhaço e eu hoje sou. Não. Na verdade, eu só tive a malandragem de botar meu trabalho num público que me paga melhor hoje do que... Mas é o mesmo palhaço. Mas é o mesmo palhaço, é a mesma arte, é a mesma loja. Mas é interessante porque o Márcio está apontando sobre a qualidade desse encontro intergeracional. E uma mudança de dois lados, né? O que ele está colocando é nós, os velhos, vamos ter que mudar também. Essa é a disposição que eu acho que está trazendo sofrimento. A falta de disposição de radicalizar essa mudança. Exato, porque assim, eu vim até aqui, eu tô aqui, eu sou assim, e vocês têm que se adaptar a mim. O que a geração antiga vocês não sabem nada. Isso. Se colocava só para... Isso. Vocês têm que se adaptar. E quando ele traz conexão, né? Eu que sou a pessoa do amor, que me falei aqui como uma pessoa do amor, eu vou dizer, é a conexão do coração e a conexão da tecnologia que essas pessoas vão precisar também aprender, porque a gente está falando de uma linguagem. Sim. E se a gente, a nova caneta, né? E se a gente quer se relacionar e se conectar com quem é mais velho... A tecnologia é uma necessidade. Então, eu acho que as pessoas de 35 anos hoje serão outros velhos, porque já vai ter mais essa conexão. E espero que passem a se preparar para a velhice. Que é uma coisa que não acontece no Brasil. E guardar dinheiro, cuidar das suas relações, cuidar do seu corpo em primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu acho isso, que o que precisa ser construído para a boa velhice é que os mais jovens percam o medo de ficar velho, desejem ficar velhos e se preparem para isso. Seja no conhecimento, seja no financeiro, seja no social, seja no seu corpo. Exato. Seja no autocuidado. E aí sim eu consigo vislumbrar... E os mais velhos hoje também, para que essa conexão não vire apenas uma ordem da sociedade para os mais jovens, também estejam abertos à mudança
né, que essa juventude também propõe. Exato, não é vem porque a mim ela e me usou respeite. Isso, ela não. usou isso. Quando a Rita fala assim, o cara sai do jogo. Ele sai do jogo e entra numa posição crítica no jogo. Isso, exato. E tem uma mudança que eu acho que ela é do ponto de vista da ética, que é, cara, a gente vem de uma geração que era possível ouvir o pai falar que amor era prato de comida na mesa. Não sei se você ouviu. Eu ouvi muito. Um abraço e era prato verdade. de comida na mesa. E era verdade. Porque famílias era que muito, vinham da luta pela e é muito sobrevivência. de naquela época, tá falando de pós-guerra. Para aquele cara ali, A comida. família que trabalhava e se sacrificava para botar o prato de comida. Sim. Então, dentro a palavra abandonava felicidade qualquer nem coisa. existia, parceiro. Felicidade é uma palavra Realização só é possível, pessoal. A palavra felicidade Realização pessoal. Era a vida que dá. só é possível depois da geladeira cheia. Você Felicidade é uma palavra Você adicionada. tem razão, Márcio. A gente foi muito mal formado emocionalmente. Sim, nós somos prego nesse lugar. A palavra felicidade só existe depois da geladeira cheia. Aí, o amor, a preocupação com o amor também. Então você veja bem, o teu pai te cobrava resultado, cara. Estuda, moleque. Que eu não sei Estuda, até quando... porque eu não tive o estudo que tu teve. Estuda, e ele já ganhava a graninha dele. Se tu estudar, tu vai ganhar mais do que eu. A gente viveu isso. A gente conseguiu ficar um pouco melhor que os nossos pais. Mas a gente cresceu à base da ameaça. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo. As melhores famílias educavam por recompensa. Se você conseguir isso, eu te dou isso. Mas no meu caso nunca foi, porque não tinha dinheiro para recompensar. Então dar o resultado. Aí você já vem para uma outra geração em que educar é o pai se abaixar no nível da criança, conversar no tom de voz da criança. Para quê? Para gerar autoconfiança, para fortalecer a autoestima, para dar senso de validação dos talentos dela, da autenticidade dela. Essa criança, quando chegar com 20 anos e chegar numa empresa que quiser vir com cultura de ameaça, ela não vai ficar. E essa empresa perdeu um talento. Quem perdeu o talento? O líder que não conectou. Quem vai ser demitido? O líder. Agora, se esse líder faz essa releitura, entender que ele tem que ser a mudança que ele quer para o mundo, ao invés de entrar no jogo e falar, vou me aprimorar, vou malhar, vou estudar, Vou me conectar. vou fazer terapia, vou me conectar, vou aprender a dizer não sei. Eu não conheço um jovem, que você fala assim, me ajuda, que ele não faça isso com o maior prazer. A gente trata todas as questões do país, né, de maneira macro. O Brasil é muito desigual. A gente trata todas as questões com soluções macros. A gente dá pouco espaço para pensar as pessoas. A pessoa. A pessoa e você Primeira mesmo, pessoa do e singular. as pessoas. O que eu acho que vocês dois estão trazendo aqui, a Rita com a sua pesquisa muito importante, o que você está trazendo aqui, com a tua história que eu acompanho há muito tempo, né, pensar as pessoas e se pensar como pessoa. A gente às vezes confunde se pensar como pessoa com assumir discursos da sociedade que já existe. E agora eu sou isso, agora eu sou a identidade, militante, a tal agora da eu sou identidade. isso. E isso de alguma maneira contribui para essas doenças sociais de pouca conexão entre as pessoas. O que a tua pesquisa aponta é que os mais velhos desejam ser vistos, ouvidos, mas o que você está apontando também, se relacionar, conviver, serem escutados, serem representados, considerados e também participar. Mas ao mesmo tempo você também está colocando que os mais jovens também não. Essa velhice é muito ruim para nós. Para eu me identificar com ela. Identificar. Então o Brasil precisa fazer um esforço para a gente conectar pessoas e ouvir pessoas e não só ideologias, movimentos, né? E a rede social tem sido um ambiente tóxico de conexão entre as pessoas. Sim. A rede social tem também aí que conecta só discursos e de cancela o outro. E os iguais. Os diferentes no diálogo. É muito interessante esse episódio, é um desafio. Tem um caso, vou contar para você. Perdão. Viver mais é bom? É maravilhoso. É isso que a gente viu na pesquisa. Viver mais é uma delícia. As pessoas têm que desejar viver mais. Até porque, se você pensar, o grau de responsabilidade dá uma diminuída, né? Você já cuidou dos filhos. Sim. Mesmo que você continue trabalhando e tal, não tem aquela
Tensão daquela boca que depende de mim. Tensão de, né? Tem que botar comida em casa pra ele, Vai né? botar pra dormir, vai acordar, vai... Não, então a vida fica mais livre. E aí é uma delícia. É muito mais fácil, vamos dizer assim. Pensar em si e pensar em outras coisas. Poder se cuidar. Reconectar em coisas do passado, reviver. Se abrir para as coisas novas, para as porque novas tem pessoas. Tem um olhar nisso, assim, que eu acho que é o da autocompaixão. O que é a autocompaixão? É você conseguir olhar pra você e saber de onde você veio, cara. Quem foram teus pais? Quais foram os valores que você trouxe de lá? Qual foi os perrengues que tu passou por causa das decisões deles? Qual foi os perrengues que tu teve que passar do lado deles? Sabe? Quando você começa a olhar para a tua vida, os perrengues que tu passou pelas tuas escolhas, ou os sofrimentos que a vida te deu, das tuas rejeições, dos teus abandonos, quando você começa a olhar para isso, tu começa a sair de um lugar de vítima e se perceber como sobrevivente. Isso te deixa um pouco vulnerável até emocionalmente, mas é uma vulnerabilidade que te deixa potente. Que te transforma. Que te deixa potente. Fala assim, peraí, lobo mal, ó, eu sei o que é a minha vida já me deu muita... Eu já saí de muito pior do que essa aqui. Eu faço um jogo, só para vocês entenderem qual é a minha ação hoje. E eu já fiz isso em várias empresas, em vários clubes, imagina, umas 200 mil pessoas já participaram disso. Eu venho aprimorando um jogo chamado Jogo dos Representantes, isso há mais ou menos uns quase 30 anos. É um jogo muito simples. Eu boto todo mundo sentado, todo mundo igual. Quer dizer, todo mundo igual. Todo mundo no mesmo plano, não existe autoridade ali, Tá. lideranças, quem foi, que levantem os representantes disso ou daquilo. Se a pessoa se sente representante disso ou daquilo, ela levanta, se não, ela continua sentada. Então eu começo com coisas, desde coisas simples, né, dos bullying na escola, que todo mundo meio que levanta rindo e tal, e eu vou meio que aumentando o nível. Então tem uma hora que eu falo, representante de quem na hora da saída na escola os pais nunca, sempre se atrasavam. Aí levanta o líder e levanta o estagiário. Quem se sentia triste por isso? Os dois. Quem se sentiu desimportante por isso? Os dois. Aí vou agravando. Quem viu o pai embora de casa, quem viu a mãe chorar, quem sofreu do lado da mãe. Aí vai levantando todo mundo. Aí não tem diferença de idade, não tem classe social. Começa a chorar aqui, começa a chorar ali. Estou contando isso por alto para contar um exemplo muito bonito que aconteceu assim numa empresa que eu fui. E tinha um cara que a equipe me brifou e falou, pô, nosso trabalho é legal, mas tem um cara que ele... Pô, tá sendo um problema pra gente. O cara não conecta, o cara é grosseiro, o cara não consegue receber, ele trata mal a nova geração, ninguém gosta dele, ele é o nosso problema. Eu falei, eu quebro ele. Eu falei, ele vai quebrar, porque não sou eu que quebra o jogo, né? Aí tá, numa dessa eu falo, os que viram o pai quebrar financeiramente, levantam um tanto. Ele levanta. Dos que viram o pai nesse dia chorar, fica um tanto em pé e ele ficou. Dos que quando viram o pai chorar, pensaram, ferrou. Ele continuou. Mais alguns. Quem começou a trabalhar com 17 anos? Ele em pé. Mais uma galera. Com 16, senta uma galera, ele continua lá em pé. Ficam mais alguns. Com 15. Com 14. Daqui a pouco, com 12 já tinha sentado, todo mundo só estava ele em pé. Uau. Com 11. Com 10. Com 9. E aí, cara, ele foi se comover, porque ele já tinha desmontado com o pai, lembrou do pai, já estava marejado, mas como duro, não, a lágrima não escorreu, mas era nítido que o nariz dele estava vermelho, que ele estava chorando. Quando a molecada foi vendo aquilo, foi chorando assim, foi se comovendo junto com ele, ao perceber a comoção das pessoas. E quando ele chegou em 8 anos, eu falei, parei por ali, né, meu irmão? Quando ele chegou em 8 anos, eu falei, salva de palma a criatura. A galera aplaudiu ele de pé. Aquele cara ficou amado. E a partir daquele dia, ele virou um cara mais querido, o tiozão mais querido da turma. O que mudou? Naquele momento, ele teve a coragem de se mostrar vulnerável, onde doía nele. E naquele momento, tu fica pensando, cara, por isso que esse moleque sofreu isso, por isso que esse moleque alimentou essa crença, e por isso que ele não dá crédito para esses moleques. Entendeu? Agora que os moleques viram de onde eles vieram, os moleques puderam perceber isso. E tá. Isso é maravilhoso, Márcio. O que o Márcio falou é que ele criou um espaço de uma nova representação daquela pessoa. A sua pesquisa mostra muito que os mais velhos e mais velhas não se sentem representados na publicidade, né? O que precisa representar e o que a gente pode esperar de uma nova longevidade representada para criar essa conexão com a sociedade?
Eu acho que são algumas coisas, assim, eu diria especialmente, porque uma grande reclamação não tem espontaneidade, né? É uma coisa dura, distante, é muito estereotipado. Então, ou é o velho do sofá, ou é o velho que dança loucamente com uma roupa, sei lá eu o quê, né? Não é real, Fora. né? E o que eu acho é que a publicidade e a sociedade precisa naturalizar a velhice, trazer para o jogo, assim, como casting, sabe? Se a gente faz um filme aqui de uma turma, tem velho nessa É turma. importante para quem não é da área de audiovisual, teatro, criação. Casting é justamente, não é só escolher pessoas, é pensar a diversidade das pessoas, né? Quando você pensa um casting num filme, você está pensando a diversidade própria. É isso. daquelas pessoas. E o velho Pensar a nunca diversidade. está ou está como velhinho, sabe? Não há pensamento sobre isso. Exatamente. Então, isso precisa acontecer e, especialmente, não colocá-lo na sua vulnerabilidade. É trazer as forças dessa pessoa mais velha. E que forças são essas? A pulsão de vida, Resiliência. a resiliência, a vontade de se reinventar e a realidade de estar se A reinventando. paciência, que esse cara já chegou também. A ansiedade já é outra. Exato, o conhecimento, a calma de quem já conhece muito e gentileza. se conhece. Então, o que os velhos querem? Que a velhice seja respeitada, mas que a sua velhice seja ouvida, porque é uma infinidade de velhices, né? Se a gente pegar só as décadas, hoje tem 4 décadas para ser velho. É muito. 50, 60. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Olha a oportunidade para a cultura aí, falar de cada geração, de cada mudança. Se a gente começa a ver essas pessoas que estão envelhecendo, ouvi-las, a gente tem um mundo de representações possíveis. O Brasil ganha, inclusive, material cultural para exportar. O Brasil tem a possibilidade de se tornar um país que pensa a velhice. Sim, é um A ativo. longevidade É um ativo. Na sua É um ativo diversidade. cultural. Já que ativo será cultural. um Nós país temos, velho, né? ao mesmo Já que tempo seremos. que a gente teve um massacre da nossa longevidade, nossos velhos, por falta de direitos, a gente teve muitos grupos dos quilombos, da velha guarda, de muitos mestres, de muitos griots, que pensaram em inventar uma velhice invisível. A academia, a universidade ajudou garantindo memória, mas invisível para o tempo presente. Então, acho que o aprendizado que eu tenho aqui de hoje é não só pensar as questões macros, mas dedicar tempo para uma coisa prática de se conectar com as pessoas e se conhecer. Não ter medo de se reinventar. Para a gente finalizar, assim, como é que vocês veem os próximos anos? Ligados a essa coisa de se perceber e de ajudar a contribuir a pensar uma nova longevidade. O que esperar do futuro de vocês? Só continuar e não parar. É isso. Seja na felicidade, seja na dificuldade. Você pode imaginar que eu já tenha passado muita dificuldade profissional para chegar com 63 anos no universo publicitário. Eu já fui muito humilhada, seja dentro da agência, seja pelo cliente, que não acreditava mais no que eu falava. Mas o que eu fiz foi aguentar firme, para conseguir chegar num outro lugar. E hoje eu me sinto num lugar muito bom, sabe? Sinto que eu estou num super bom momento, cheia de planos e tudo mais. Então, eu parei de pensar, eu vou parar com 70, vou parar com 75. Eu não penso nada. Eu só continuo, eu sei que eu tenho espaço e eu tenho esse prazer de continuar, sabe? Que maravilha, gente. Eu vou nessa carona do que você apontou, até com muita generosidade, de eu ter inventado um modus operandi, um modus vivendi, né? Eu tenho uma vida muito peculiar, eu trabalho muito pouco para ganhar dinheiro, eu ganho bem, e isso faz muita diferença. Eu acho que quem chega nessa fase da vida e ainda não conseguiu de alguma maneira ou de outra garantir a certeza, aquele sono tranquilo de que as contas estão pagas, isso para um artista é uma conquista de uma vida, né? Então, ter chegado aí é quase que virei menino. Quando eu falo virei menino, de novo. Eu lembro que eu
E pelo que me vê, fica meio espantado, quem me conhecia, me vê. Eu usava dreadlock, eu tinha 20 quilos mais, sabe? E aí, aí que as pessoas me veem e falam assim, cara, você é outra pessoa. E aí eu falo isso, né? Que se a vida é uma partida de futebol de 90 minutos, com 90 anos e 90 minutos, eu quero jogar até a prorrogação. E se for para os pênaltis, eu quero bater o meu, ainda que eu perca. Por estar velho o suficiente, da bola não chega nem no gol, mas eu bati. Então, essa visão que eu acabei criando para minha vida foi num momento, nos 45 minutos. Nos 45 anos. 45 minutos do primeiro tempo. E é no intervalo que você vira o jogo. Eu tenho que ter tempo suficiente para poder... Genial, Olha, muito bom. E você aos 45, eu me dei conta de que estava ficando mais velha aos 60. Porque é o estereótipo, né? Fez 60, com 50 eu já fiquei 50, eita, daí fiquei vó com 51, sim, que também é outra coisa aí, fiquei vó. Aí com 60 eu falei, gente, né? Tecnicamente eu sou mais velha. Não, e pra mim foi mais ou menos aquela cena que você tá no bar bebendo e você pede a parcial pro garçom, pra tu saber se ainda tem. Quanto é que eu já bebi até agora aí, meu amigo? Aí, dependendo de quanto tu tem de dinheiro, tu faz... Foi mais ou menos essa conta que eu fiz. Quanto é que eu ainda tenho? O cara falou, considerando que tu já bebeu, considerando que tu tem de dinheiro, considerando a tua saúde, eu acho que... É hora de tu começar... Eu acho que é melhor tu mudar o jogo, né, cara? Então... Gente, eu quero agradecer a vocês dois. Eu sabia que ia ser muito gostoso conversar com vocês. Uma das coisas que eu sou grato à vida é a diversidade de pessoas que eu conheço por conta da minha trajetória. E a curadoria dessa temporada do Aprender Sem Fim respeita e acredita essa diversidade. A gente está escutando pessoas aqui importantes para a sociedade, conversando com elas, trazendo esse tema, porque sozinhos a gente não vai conseguir compreender essa questão da longevidade, as questões do Brasil, a questão de viver. Nós estamos aqui discutindo a questão da longevidade porque a gente quer viver bem. O que é viver bem? Ser capaz de ser amado, realizar, combater as injustiças para que viver bem seja de todos. Viver bem não pode ser só um atributo de quem tem dinheiro. Viver bem é uma tecnologia que pode ser para muita gente. O dinheiro não precisa ser o único caminho para que a gente viva bem. E conversar com as pessoas, trocar, compartilhar experiências, compartilhar a vida, é uma maneira de viver bem. Com todo o carinho, com toda a honestidade, sinceridade, a gente está procurando aqui no Aprender Sem Fim juntar essas pessoas e, a partir do tema da longevidade, não trazer ele apenas como soluções mágicas, mas fazendo as pessoas aqui se abrirem para a gente conversar sobre isso que se apresenta para o nosso país, o Brasil. E uma coisa está clara para mim nesse episódio: conectar as pessoas, para a gente ouvir as diversas gerações. A gente ouviu coisas muito valiosas aqui dessas pessoas que são importantíssimas para a sociedade e eu queria partilhar, porque eu já tenho a alegria de conhecê-las. A minha vida me deu uma possibilidade, né? Já fiz teatro, cinema, gestão pública, liderança de organização social, escrevi em jornal, inventei essa vida com diversidade por necessidade de sobreviver, mas ela foi me transformando. E eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu acho que conversar com as pessoas, limpando os filtros e ouvindo e se colocando para aprender, é um caminho para encarar os temas difíceis, mas também partilhar a alegria de estar vivo nessa geração do Brasil. Então, o meu convite para você é vir junto com a gente, aprender sem fim. Um abraço para vocês, até a próxima.